Ok, Dragon Ball Daima, que é o novo anime de Dragon Ball, né, que é ali a última obra escrita e desenvolvida pela Akira Toriyama, estreou recentemente na Netflix. E os episódios vão ser disponibilizados semanalmente. E uma coisa que me deixou muito curioso ao assistir esse anime foi em perceber como que essa obra se diferencia de tudo que foi feito até o momento após, né, o Toriyama se afastar do projeto. Tivemos Dragon Ball Super, tivemos filmes, tivemos várias obras, o próprio mangá foi assumido por um autor diferente, mas agora, com essa obra do Toriyama tomando forma, percebemos o que faz desse autor o responsável por criar uma obra tão marcante que foi Dragon Ball. Mas quais são os detalhes que eu percebi nisso e o porquê eu estou pensando nisso? Eu vou falar nesse vídeo. Justamente por isso eu vou trazer um debate que muito da comunidade em si, que é fã dessa obra, e também até mesmo para as pessoas que não conhecem tanto, é um debate que é bem acalorado, que é sobre o anime derivado Dragon Ball GT. E por que ele, em muitas partes, é melhor do que as coisas que foram feitas atualmente, como Dragon Ball Super e o próprio mangá de Dragon Ball Super também. Dragon Ball Daima basicamente ali conta uma história que se passa após o final de Dragon Ball Z, onde os guerreiros Z ali enfrentam o Majin Buu. Se passa basicamente após um ano. Então a gente tem esses personagens agora tendo que enfrentar ali um Kaioshin que aparece junto com um grupo de demônios ali, onde eles pegam as esferas do dragão e fazem o desejo de tornar aqueles que venceram o Majin Buu mais jovens. Então, basicamente, ali a gente tem todos os personagens principais, como Vegeta, Piccolo, Goku e entre outros, ficando jovens novamente, chegando ali na faixa dos 10, 12 anos. E é curioso porque isso, para mim, já deixa claro o que o Toriyama tinha de intuito para essa obra. Porque se você se lembra bem, lá no Dragon Ball GT, nós temos o Goku voltando também para a infância, né? Regredindo ali na sua idade e voltando a ter aquelas suas aventuras pelo espaço. Aqui vai ser um pouco diferente, porque eles vão para o reino dos demônios e as suas aventuras irão se passar lá. Só que tudo isso se remete ao fato de Toriyama gostar muito da primeira fase de Dragon Ball, que era o Goku criança ali explorando o mundo com a Bulma, e isso era algo que era muito intrínseco na forma de escrita do Toriyama. Porque se você lembra de outras obras que ele tem, como Dr. Slump, que é uma obra cômica, o Toriyama é um autor voltado estritamente para a comédia em seus primeiros anos ali. Foi então em Dragon Ball que fomos vendo aos poucos o seu teor mais dramático, mais ali do gênero shonen, mostrando os combates, as lutas, toda a estrutura que conhecemos hoje em dia, foi sendo desenvolvida ali durante Dragon Ball Z. Porque no Dragon Ball clássico nós temos muito mais uma nuance mais complexa do que é herói e vilão, do Goku sendo um personagem muito mais cômico do que ele já é cômico em Dragon Ball Z, mas no clássico é uma versão que é uma criança inocente explorando o mundo e entendendo o que é bom, o que é ruim nele. É curioso perceber esses detalhes e até mesmo perceber esses detalhes em Daima quando a gente percebe que agora não vai envolver tanto um grande inimigo a ser enfrentado. O inimigo ainda existe, mas há agora novamente uma jornada para conhecer esse inimigo, algo para ser explorado, né? Algo para ser conhecido, um novo mundo. Porque basta lembrar, após ali os arcos principais que tivemos, Dragon Ball Z, como o arco do Freeza, a estrutura narrativa começou a se passar por etapas. Nós temos o vilão principal, só que até enfrentar esse vilão principal, não existe mais a jornada de explorar o desconhecido, né? De explorar um mundo novo. Não. É uma jornada de enfrentar inimigos por etapas até chegar no inimigo principal. Basta ver no Freeza que nós temos ali os seus guerreiros, né? A sua equipe, onde o Goku enfrenta eles, o Vegeta enfrenta eles, o Piccolo enfrenta. Na Saga do Céu, nós temos os androides 17, 18,
13, né? Eu não me lembro bem aqui os números exatos. No arco do Majin Buu também nós temos o Daburá, nós temos o Babidi e nós temos outros vilões que são derrotados ali ao longo do arco até chegar no Majin Buu. E o próprio Majin Buu é um vilão também de fases. E isso é algo muito categórico de Dragon Ball. A partir do arco de Freezer, esses vilões têm diferentes fases onde são enfrentados ali. E a partir disso, nós temos a história sendo contada. No arco do Freezer, por exemplo, nós temos o Freezer na sua forma básica, na sua segunda, terceira, até a sua forma perfeita. Isso também ocorre no arco do Céu e ocorre no arco do Majin Buu. Então, Dragon Ball é uma obra que possui estruturas narrativas. E o problema dela possuir estruturas é que caso você não tenha um autor ali que saiba desenvolver um enredo a partir dessa estrutura, se torna ruim. Dragon Ball Super, apesar de bons momentos, tem muitos momentos ruins. Tem uma narrativa que se torna cansativa e não somente isso, torna a estrutura criada pelo Toriyama exaustiva. Basta ver ali o arco do Goku Black, né? Essa versão maligna do personagem, onde nós temos a estrutura da viagem do tempo do personagem, de diferentes fases, mas ao mesmo tempo tem toda uma narrativa em volta ali de um plot para entender quem realmente é esse vilão. O Torneio do Poder é a mesma coisa, apesar de bons momentos, ele é extremamente exaustivo ao você não saber exatamente para onde a história está indo até o final do combate. Em Dragon Ball Daima, nós temos algo que é simplificado. Nós temos personagens que sofreram uma mudança. Esse inimigo, agora que fez isso, está em um outro mundo. Para esses personagens voltarem a ser o que eram, eles vão ter que buscar esse inimigo que está em outro mundo e entender também o que está acontecendo. Para isso, eles vão ter que explorar esse mundo que é desconhecido para eles e enfrentar novas ameaças, inimigos e o que quer que esteja à frente deles. Então, percebe que é uma estrutura que, apesar de ter pontas soltas, essas pontas podem ser exploradas no decorrer da narrativa, diferente do Torneio do Poder, por exemplo, onde nós temos um torneio de 12 deuses da destruição, onde cada um vai ter que escolher 7, 8, 12 guerreiros para enfrentarem outros 12 guerreiros de cada mundo, e a partir disso será um combate onde todos terão que se enfrentar e o último que vencer será aquele que vai ficar de pé. A estrutura é confusa, justamente pelo seu tamanho. Ela é muito grande, então é muita coisa para ser explorado e obviamente não vai ser tudo perfeito, porque é algo complexo demais para ser construído como uma história de início, meio e fim. Diferente de Dragon Ball Daima. E por que eu falei que GT é uma história que consegue superar muito do que foi feito até agora em relação a Dragon Ball após Toriyama? Apesar de tudo, apesar dos vários defeitos que eu sei que a história tem, há ali muito do cerne do que o Toriyama buscava ter na sua obra original, que é aquela ideia da exploração, de entender o conhecido e o desconhecido, de conhecer novos personagens, de explorar novos mundos, de ter inimigos diversos e, através disso, explorar um teor cômico ali do Goku sendo essa criança inocente que acredita que lutar é a única resposta para enfrentar seus inimigos. Em Dragon Ball ZT, no primeiro arco, quando eles viajam para os outros planetas, honestamente, eu assistindo quando era jovem, era uma das coisas que eu mais me divertia assistindo. Justamente por conta dessa narrativa, dessa estrutura, que era simples. Só que, ao mesmo tempo, você tinha novos inimigos ali sendo conhecidos, você tinha o Baby, que apesar de ser um personagem ali que eu sei que muita gente odeia, ele é um vilão que eu gosto, por ser um vilão que é um contraste para essa inocência do Goku, onde o Goku descobriu amigos, descobriu que ele precisava defender a Terra, o Baby descobriu que ele precisava destruir e cada vez mais se tornar mais forte, através de fases, consumindo outras pessoas ali, que apesar de ser bem repetitivo, eu entendo, em comparação com o Majin Buu, possui ali detalhes que fazem dele um personagem interessante. E ok, que teve o Omega Serum, né, outras versões ali ao longo de Dragon Ball GT que acabou sendo bem cansativo, mas não deixa de ter bons momentos. E o final de Dragon Ball GT também, para mim, é muito bom pela sua simplicidade, sabe? Por ele entender que o protagonista em si é o que move essa obra. E para a obra acabar, ele precisa, de certa maneira, se afastar de tudo. No final das contas, eu sinto que o que falta para Dragon Ball agora seguir adiante após o falecimento de Toriyama
entender e conceber algo para aquilo que ele se propôs logo no início. Então eu acho que essa ideia que eu sinto que pode ser bem desenvolvida vai ser bem apresentada no Daima, que vai ser uma série que, ok, que ela vai ser limitada, eu não sei se vai ter uma continuação para ter uma primeira temporada, mas não deixa de ser algo curioso de ver que após o falecimento desse autor, ele deixou meio que um caminho para os outros seguirem, e esse caminho é Dragon Ball Daima. Devemos entender tudo aquilo que faz Dragon Ball ser comerciável, né, que é a ideia de vários vilões com poderes diferentes e novas formas do Goku, enfim, do Vegeta, de Super Saiyajin, só que também há um outro lado, que torna essa obra sensível e torna essa obra palpável para muitas pessoas. E eu acho que Dragon Ball Daima acerta em muito ao trazer isso de volta pra gente.